fechando a série de entrevistas do Fala Vereador 2025, nesse recesso do mês de julho, tenho aqui comigo hoje o presidente da Câmara, William Bento. William, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gabriel, uma satisfação, uma alegria poder participar com vocês e poder falar um pouquinho com a nossa população sobre o trabalho realizado nesses primeiros 6 meses. William, falando um pouquinho antes da gente entrar nesse mandato atual, que tem muita coisa, muito trabalho sendo feito, eu queria que você falasse um pouco antes sobre a sua origem na política, porque você fez todo um caminho, se não me engano, você quando jovem trabalhou na Câmara Municipal, você foi guarda-mirim, inclusive, então há um caminho feito, né, para você ter esse gosto pela administração pública, pelo legislativo, até pelo executivo, por que não? Porque são trabalhos que, querendo ou não, andam de mãos dadas. Queria que você falasse um pouco como foi o seu começo na política, em que momento a política cruza seu caminho, como foi o convite para você ser candidato a vereador a primeira vez? Se você conversar com a minha mãe, ela vai lembrar da eleição de 1992, uma eleição municipal em Santa Gertrudes, foi quando tudo começou a despertar em mim, ainda criança, o gosto pela política. Eu comecei a colecionar santinho dos candidatos a vereadores, eu ia nos comitês, pedia para colecionar. Sim. Até então parecia ser só uma questão de criança, uma questão de infância, mas foi tomando gosto. Na eleição seguinte, com 11 anos, eu comecei a colecionar as camisetas dos candidatos. Fazia minha mãe, meu pai ir na casa de cada um pedir, naquela época tinha as camisetas. Sim. E aí isso veio vindo. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar no projeto Castores, na época, hoje é a Guarda Mirim. E eu fui direcionado para trabalhar na Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Então ali conheci os vereadores, conheci a rotina da Câmara, participava das sessões. Então ali eu tive assim, uma certeza mesmo que era o desejo de servir a cidade, servir a população, de seguir no caminho da política oficialmente. E aí os anos passando, fui estudando. Aí no ano de 2008, eu participei da minha primeira eleição no Partido Democratas, tive 113 votos. Depois, em 2012, mais uma eleição, ainda pelo Democratas, tive 245, já aumentei a votação, fiquei ali na suplência do partido. Em 2016, pelo PTB, consegui 386 votos, fui eleito pelo primeiro mandato. E aí, em 2020, com 589, pelo PTB também reeleito. E agora, 2024, reeleito com uma votação expressiva, sendo o segundo mais votado, com 968 votos. Então é um caminho que eu venho trilhando, venho trabalhando, venho divulgando meu nome, mostrando as minhas condições de trabalhar pela cidade, de trabalhar pelas pessoas, e fico feliz pelas pessoas, pela população, ter reconhecido o meu trabalho e me reconduzido ao terceiro mandato que iniciou esse ano. Eu sempre ouço os candidatos, ou que são vereadores agora, ou que foram em algum momento, sempre dizem que quando dão a notícia para a família, quando são convidados pela primeira vez, normalmente a família toma um susto. Fala, mas tem certeza? Vida pública, será? Mas sua família acho que já estava um pouco preparada para isso? Eles aceitaram de bom grado quando você deu a notícia ou não? Aceitaram, né? Porque como veio vindo desde criança, desde os 7 anos, a família veio acompanhando de perto esse gosto. E aí, quando foi a primeira eleição, então a família toda já estava preparada, então já me apoiou, tive um apoio total. Eu digo que assim, tem crianças, tem jovens que têm o gosto pelo futebol, da vida esportiva, uma decisão de se tornar um médico, um advogado. No meu caso, foi o gosto, a atração para ser um político, mas um político para servir as pessoas, então o apoio da família tem sido fundamental até os dias de hoje. Apesar desse preparo, de você já saber como funciona e ter acompanhado de perto, até pela questão da Guarda Mirim, eu acredito que a hora que você entra como vereador, você tenha um impacto diferente no seu primeiro ano, de realmente ter que se enquadrar no funcionamento da Câmara. Você tem as burocracias, você tem os trâmites, os processos. Foi muito difícil essa primeira impressão no seu primeiro ano, no seu primeiro mandato? Sim, embora eu já tenha o conhecimento, tenha o gosto, quando você realmente assume o mandato, você realmente entende como funciona a vereança, como funciona os limites até onde um vereador pode ir, como que funciona as suas demandas serem atendidas. Então levou sim um tempo aí para entender o funcionamento do processo público, do entendimento da questão de prefeitura, secretarias. Então teve um tempinho de adaptação,
principalmente no primeiro mandato, né? Um ano e meio de entendimento, de aprendizado, que foi importante para a gente entender o funcionamento do setor público e conduzir o nosso mandato para que as nossas demandas venham ser atendidas e também conseguir atender a expectativa da população. E essa chegada, esse começo com os vereadores mais antigos, você achou que era um ambiente mais individualista ou foi uma coisa mais cooperativa? Realmente teve uma recepção dos vereadores mais velhos para ajudar você a começar a entender o trabalho? Olha, no primeiro mandato eu tive uma equipe de vereadores parceiros de legislatura que foram muito próximos, me auxiliaram bastante, deram bastante orientações, bastante informações, então foi importante vir como um trabalho coletivo saudável, vamos dizer assim. E aí, quando você termina o primeiro mandato e passa para o segundo, é uma diferença realmente muito grande de visão do que a cidade necessita, de modelo de trabalho? Muda muito do primeiro para o segundo? Muda porque você ainda já está mais experiente, você já tem a noção de como conduzir cada situação, de como saber resolver ou não conseguir resolver tais coisas. E você passa a ter mais experiente, você passa a ter condições também de auxiliar os vereadores mais novos que chegam à Câmara, né? Sim. E agora trazendo um pouco mais para o presente, você entrando nesse primeiro semestre do seu terceiro mandato, como você vê nesse ponto o que ficou para trás? Você acha que foram mais realizações dentro do que você imaginava ou ainda acha que muito mais coisa poderia já ter acontecido nesse ponto? Porque não depende só do vereador, é bom deixar isso muito claro, né? O vereador imagina, tem a ideia, tenta ajudar, mas você depende de uma série de fatores para que se realize, né? Olha, eu tenho a satisfação de olhar para trás e ver que meu segundo mandato foi um mandato muito mais produtivo, com muitos registros de realizações do que em relação ao primeiro. Então, assim, eu chego num terceiro mandato, claro que eu acredito que isso contribuiu muito com as realizações do mandato anterior, que são conquistas importantes para o município, conquistas importantes para a cidade, ações pensando no coletivo, que olho para trás e vejo que são mais realizações do que, assim, algo que ainda resta a ser atendido. E no setor público isso acontece. Tem ações que a gente consegue realizar de uma forma mais rápida, tem ações que demoram mais um pouco, tem coisas que ainda não, mas a gente continua trabalhando para que a gente veja os nossos planos, nossas demandas atendidas. Claro. William, começando a falar então desse primeiro semestre de muito trabalho, você pela primeira vez como presidente da Câmara. Antes de falar das ações, o que mudou para você no modo de trabalhar, porque agora a responsabilidade é dobrada, né? Além de ser vereador, ser presidente da Câmara. A gente sabe que conduzir uma Câmara, mesmo de uma cidade que não é de grande porte, mas o trabalho é muito grande, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que é esse início de trabalho como presidente? Eu enxergo como um desafio maior, uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu me sinto capaz, me sinto competente. E assim tem sido nesses primeiros 6 meses, no primeiro semestre. Eu tenho estado mais na Câmara para acompanhar mais de perto as decisões, as necessidades, mais próximo do que é preciso ser realizado. Esse é um desafio que eu tenho levado, tenho trazido comigo mais próximo, né? E tenho visto que tem fluído bem. Nós conseguimos implantar várias melhorias na Câmara, questão de infraestrutura, questão de acontecimentos, aproximação da Câmara com as pessoas. Então, tem sido um desafio, mas eu tenho visto que tenho conseguido conduzir bem, pelo menos num olhar nesses primeiros 6 meses. Falando um pouco do seu trabalho, muitas coisas são bandeiras suas que você acaba constantemente trazendo à tona, e a saúde e a infraestrutura são duas coisas de alguns setores da cidade, principalmente, que eu vejo você sempre falando muito. E começando pela saúde, em relação aos os exames de endoscopia do município. É um exame relativamente simples, mas tão necessário e que tinha essa necessidade no município, não é, William? Essa é uma demanda desse terceiro mandato. Nós vemos em Santa Gertrudes, até mesmo em contato com os pacientes, em conversa com a Secretaria da Saúde, nós vemos que hoje, se um paciente do município precisa fazer um exame de endoscopia pela rede pública,
ou ele vai ser direcionado para Piracicaba, ou para Rio Claro, ou para Limeira, alguma cidade da região para realizar esse exame. E a gente sabe que cada pessoa reage de uma forma após o exame de endoscopia. A gente sabe que ele não é tão invasivo, mas você tem uma medicação. Precisa de um acompanhante também, né? Uma questão de anestesia. Cada pessoa reage de uma forma. E muitas das pessoas, eles vão para as clínicas, para os hospitais fazerem os exames com o transporte público. Então, tem que aguardar o transporte trazer de volta, tem um tempo de espera, cada pessoa reage de uma forma. E nós temos em Santa Gertrudes um pronto-socorro com um centro cirúrgico totalmente adaptado, totalmente atualizado em questão de aparelhagem, questão de equipamentos, para poder atender a população. Hoje já é atendido com cirurgias de catarata realizadas no município. Então, nós temos um convênio com o Cismetro, Sim. que é um convênio que funciona muito bem em Santa Gertrudes, com várias especialidades, tanto em consultas e em exames. Então, eu tenho trabalhado para que o município possa ter, através desse convênio, um profissional que possa realizar esses exames de endoscopia no município. No nosso pronto-socorro mesmo, tenho certeza que iria atender muitos pacientes por dia, a fila de espera iria diminuir e a pessoa, ao finalizar o exame, vai estar próximo de casa, né? Sim. Não precisa se deslocar para outros municípios, então em pouco tempo já está na sua casa para recuperação. Eu vejo que é uma necessidade importante e possível de ser atendida. Falando um pouco também sobre a questão do laboratório municipal, de um espaço novo e maior. Você já, durante o ano passado, principalmente, esse ano também, se não me engano, você falava muito sobre o desjejum de quem vai fazer o exame e ter um lanche para depois, que era muito necessário, porque a pessoa às vezes está em jejum há 12 horas para fazer um exame, pessoas de idade ou pessoas com alguma comorbidade, que acaba sendo necessário. Seria bom falar sobre isso e sobre esse novo espaço do laboratório. Sim, sim. A questão do desjejum foi uma conquista do mandato passado. Agradeço até à Prefeitura, o Prefeito Gino, a Secretaria de Saúde, pelo entendimento e também pelo atendimento. Nós vemos muito isso na rede particular. O pessoal vai fazer o exame de sangue, a hora que acaba o exame, recebe lá uma bolachinha, um suco, um lanche de jejum. Porque nós vemos umas pessoas, principalmente na rede pública, pessoas carentes, que às vezes não têm condição de levar algo ou passar numa padaria, num supermercado, para comprar alguma coisa após o seu exame de sangue. Então, que nem você disse, pessoas com alguma comorbidade, às vezes alguma criança. Então, é algo simples que nós conseguimos que o município passasse a fornecer. Então, hoje, após o exame de sangue, ela recebe lá um lanche de jejum, tem funcionado muito bem. Então, isso, graças a Deus, é uma conquista que conseguimos implantar no nosso mandato, no mandato passado. Sim. E nós temos na cidade o laboratório municipal, que ele funciona muito bem. Ele atende aí cerca de 40 a 50 pessoas por dia que conseguem fazer as suas coletas, o exame de sangue diariamente. Mas nós temos um laboratório, um espaço físico pequeno. Embora que o grande fluxo de pessoas para a coleta de exame são a partir das 7 da manhã, entre 7 a 8, 8 e meia da manhã, que é o grande fluxo, que as pessoas estão em jejum. E nesse período, se você passar em frente ao laboratório, você vai ver muitas pessoas do lado de fora, muitas pessoas até aglomeradas na parte de dentro. Então nós temos aí a questão de fora, a questão de friagem, dia de chuva, que você não tem lugar para todos se sentarem. E a questão lá dentro também acaba se tornando apertado pelo pouco tempo de atendimento, que é o necessário, mas as pessoas acabam ficando aglomeradas e não têm um conforto maior. Qual é o meu pedido? Que o município possa estudar um local maior, amplo, que atenda a condições, uma questão de conforto, que as pessoas possam estarem acomodadas, estarem protegidas do frio e da chuva, não realiza aglomeração para ser atendida. Então é algo que eu acho que não é tão difícil, mas que é possível ser aplicado, que seria uma questão de conforto com os nossos munícipes. É isso, ainda mais no setor da saúde, que a gente sabe como funciona, as pessoas às vezes podem estar debilitadas, sem contar a época de calor também, né? Nós, Santa Gertrudes, o verão castiga, né? E acho que as pessoas para fora, tanto no frio quanto no calor extremo, é muito complicado, né? Não, verdade. Eu destaquei a questão de frio porque é a estação que nós estamos vivendo hoje. Sim. Mas nos dias de alta temperatura, muito calor, também influencia. Você ter um local onde todos possam se assentar, arejado, eu acho que todo mundo ganha com isso.
Então o município tem aí adquirido imóveis, comprado imóveis para diversos departamentos, saindo de aluguel. Então acho que a questão do laboratório é importante ter esse pensamento na pauta da administração pública também. Sim. Na questão da estrutura de outros serviços da cidade, você pediu a ampliação das salas de aula da creche Tereza e da creche Sebastião, além das camas infantis nas creches. Gostaria que você falasse um pouco. E creche é uma coisa que é uma demanda também eterna, porque é difícil você sanar tudo que você precisa de vaga em creche e, com isso, as creches que temos, a estrutura tem que ser de primeira, né, William? Sim, nós temos na cidade, graças a Deus, nós temos uma questão de emprego que funciona muito bem. Nós temos as empresas que contratam e nós temos na família muitas pessoas que o pai e a mãe trabalham. Então aí a necessidade das crianças estarem na creche. E as creches em Santa Gertrudes funcionam muito bem, na parte lúdica, na parte de aprendizado, parte de vestimenta, parte de alimentação. E nós temos aí algumas creches que têm a fila de espera, onde o pai e a mãe não têm a vaga para a criança poder estar no próprio bairro em que reside. Eu gosto muito de visitar as escolas, visitar as creches, acompanhar de perto as demandas. E nós tínhamos, alguns anos atrás, a necessidade dessa creche Tereza, a necessidade de ampliação, porque nós víamos ali um bairro em que grande número de pais tinham a criança na fila de espera. Então era necessário. A creche tinha espaço físico para ampliação, então iniciou-se o ano passado a ampliação de 2 novas salas. Estive lá visitando esse ano, acredito que mais aí 1 ou 2 meses já fica concluído, e eu acredito que para o ano que vem já consegue ofertar mais vagas para os moradores desse bairro. E a creche Sebastião Domingues, mesma coisa, é o bairro Jequitibás, que abrange uma grande população de nossa cidade, também tem uma grande demanda de vagas de creche. Então nós tínhamos aí um convênio do município com o governo do estado para a construção de 2 novas creches, 2 novas salas de aula na creche. Então eu pude trabalhar junto ao governo do estado para que pudesse agilizar a liberação dos recursos para iniciar as obras o mais rápido possível. Isso deu certo, pude trabalhar nisso um pouco, juntamente com a administração, com a secretária da Educação, com o próprio prefeito. Então as obras começaram o ano passado, deve se concluir ao longo desse ano, e o ano que vem nós vamos ter aí mais 2 novas salas de aula para abrigar e atender a vaga para as crianças do bairro. Então eu fico feliz de ter esse empenho, de ter trabalhado junto à prefeitura, junto ao governo do estado, junto à Secretaria da Educação, e ter colaborado para que essas salas pudessem estar em andamento para a sua construção e atendimento a partir do ano que vem. E a questão das camas infantis? As camas infantis é uma questão que nós já temos implantado, o município conseguiu implantar em todas as creches, menos na creche Sebastião Domingues, que ainda não. São camas de plástico em que o colchãozinho da criança ela fica protegida. Até o ano passado, os colchões das crianças na hora de dormir, ele era diretamente no chão. Então a gente sabe questão de friagem, até mesmo a questão de proteção contra insetos, e também do conforto da criança, uma questão simples, mas que dá um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de conforto para a criança na hora de dormir nas creches. Então, graças a Deus, a Secretaria de Educação tem nos atendido, já foi fornecida em todas as unidades. Resta apenas a creche Sebastião Domingues para ser contemplada, no qual tenho trabalhado muito para que o quanto antes também possa ser atendido. William, antes da gente entrar em 2 assuntos que eu considero talvez os 2 principais do ano passado para cá, principalmente, eu queria antes que você falasse um pouco sobre a alça de acesso da rodovia Washington Luiz. É um local que já é muito falado há muito tempo e precisa de um trabalho ali em cima, porque precisa sempre de melhoria, né? Com certeza. Nós temos uma região industrial da cidade, que nós temos várias indústrias cerâmicas ali, em que diariamente é grande o fluxo de caminhões que carregam e precisam sair do município para as suas entregas, questões logísticas. E hoje, na hora que o caminhão sai desse setor industrial, ele passa pelo viaduto Claro Miranda, ele passa pela rotatória onde tem o Cristo, ele faz uma volta enorme para poder sair na Washington Luiz. Nosso desejo, estou entrando com mais força a partir desse mandato, juntamente com a Eixo Concessionárias, é que na hora que o caminhão sai desse setor industrial, ele chega no viaduto Claro Miranda,
ele não tenha necessidade de fazer todo o contorno para dentro da cidade. Que possa ter uma alça de acesso do viaduto para a própria rodovia Washington Luiz, o que facilitaria muito o escoamento da produção para a rodovia. Porque hoje a gente vê que o caminhão ele é importante para o nosso município, ele colabora para o desenvolvimento. Na hora que ele sai do viaduto e vai fazer aquela rotatória do Cristo, vários caminhões que às vezes acabam tendo algum problema mecânico. Sim. Então ali trava todo o acesso ao município. Às vezes o GPS do caminhão dá um acesso diferente. Ele entra para dentro da cidade, acaba entrando região central, inclusive, né? Região central e acaba travando algumas ruas e avenidas. O motorista não tem culpa, o aplicativo jogou ele ali. Sim. Então, se tiver uma alça de acesso que coloque ele diretamente na rodovia, eu tenho certeza que irá ser muito benéfico para todos ali. Então, não é uma questão, uma luta não é tão simples, não é tão fácil, não será tão rápido, mas tenho trabalhado nisso para que a gente possa ter um grande avanço nisso nos próximos meses ou até mesmo ainda neste mandato. Falar em não foi tão simples e demorado e trabalhos complexos, um dos que eu considero um dos principais é a questão do prédio da ferrovia, que realmente foi um trabalho que eu acompanhei de perto. Você conseguir essa conquista de trazer o prédio para o município para começar uma reforma, que é um prédio histórico, é um prédio numa localização muito boa ali de Santa Gertrudes, tradicional, que estava abandonado, trazia problemas para quem estava em volta e foi um grande trabalho, demorado, com muito sacrifício, mas que o resultado veio, né, William? É verdade, Gabriel. O prédio da estação, para quem não sabe, ele não pertencia ao município, ele não pertencia à prefeitura. A prefeitura não tinha nem sequer autorização para poder fazer qualquer tipo de reforma ali, mas ele é um prédio histórico. A história do município passa por ele. Então nós tínhamos aí uma grande demanda, um grande desafio para trazer uma história nova para esse prédio. O prédio pertence ao governo federal, administrado pelo DENIT e pela SPU. Então qual foi o nosso principal desafio? Conversar com o DENIT, para que o DENIT, juntamente com a SPU, pudesse dar essa autorização ao município, para que o município pudesse então administrar o imóvel, restaurar, reformar e dar um novo uso. Só nisso daí nós tivemos aí em torno de 11 reuniões junto ao DENIT, junto à SPU, algumas reuniões em Brasília. Tive uma grande participação do prefeito Gino nessa história também, foi fundamental para que a gente pudesse conseguir. Então, depois de muita luta, nós conseguimos, o ano passado, no mês de março, nós assinamos em Brasília, no DENIT de Brasília, a posse temporária por 30 anos para o município. Então agora já foi iniciada em dezembro uma primeira etapa de reforma, uma reforma do telhado, e ainda esse ano deve-se iniciar o restante, a reforma do prédio interno, e o município adquiriu a área de frente. Então todo esse complexo vai se tornar uma grande e ampla área de convívio social, para atividades de lazer, atividades de cultura. Vai ser um espaço muito bonito, eu já vi o projeto. Então eu tenho certeza que o município vai ganhar muito, a população vai ficar muito satisfeita com esse trabalho que nós começamos a fazer há 2 anos atrás. O mais difícil a gente conseguiu. Eu acredito aí que em questão de tempo nós vamos ter uma área totalmente transformada e renovada no município. E eu tenho grande alegria de ter participado. E o ganho do município, principalmente para quem é da região, claro, para toda a cidade, porque eu uso ele toda a cidade, mas para quem é da região que acompanhou a degradação desse prédio e o quanto foi um problema aquilo daquela área abandonada, é inestimável, né, William? Não, com certeza. Vai ser um ganho para todos que moram ali nas proximidades, um ganho da população. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para fomentar um pouco mais o turismo da nossa cidade. Vai ser um espaço que vai poder realização de eventos, realização de exposição, atividades culturais, a área de lazer para os jovens. Nós estamos trabalhando para conseguir trazer aí uma locomotiva para ficar em exposição. Pessoal, a gente sabe que muita gente gosta de ferrovia, então vai ser um espaço que vai trazer pessoas de fora para isso também. Então, assim, é um ganho assim, ainda inestimável, mas que a gente já imagina um ganho significativo para o município. Outro trabalho que eu também acompanhei de perto e que também considero um dos principais, como eu disse, é a questão da iluminação de LED na cidade.
Nós, inclusive, fizemos imagens, fomos nos pontos antes da troca e depois da troca da iluminação, e realmente a diferença em muitos pontos é assim, parece outro local, que realmente estava muito prejudicada a iluminação, e você aos poucos conseguiu que essa troca fosse efetuada em vários pontos, inclusive em locais onde não tinha, acho que em frente à cerâmica, eu não me recordo se tinha ou se foi trocado ali, você vai poder me relembrar, mas foi um trabalho também de formiguinha e que deu resultado. É verdade. A iluminação de LED está em alta, o governo tem até incentivado os municípios com recursos, com emendas, para substituir as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. Então nós conseguimos fazer um trabalho importante nesses 2 últimos anos, principalmente em bairros mais antigos, em que os postes são muito longe um do outro, implantar a iluminação de LED nesses pontos, onde os pontos estavam mais escuros, e também a implantação de iluminação de LED nas principais vias de passagem dos trabalhadores. Então nós pegamos ali o viaduto Caro Miranda, a Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora do Carmo, a Rua 1, Rua 2 do centro, nós pegamos a Rua Gomercim do Fernandes Pereira, o viaduto que liga o Bom Sucesso à Vigorelli, a rotatória do Jequitibás, a Rua 1A que você desce até o pontilhão do ETA. Sim. E também nós conseguimos implantar na rodovia Constante Peruche, sim, em 2 trechos, dos trechos da rotatória da Vila Grace até a rotatória da Escola Ivone no Jardim Paulista, onde não havia iluminação, e também conseguimos implantar da rotatória do Posto Pontilhão até a Cerâmica Almeida, onde também não existia iluminação. Foi um ganho muito grande. Nós sabemos aí que temos vários outros pontos que ainda necessitam da iluminação. Tenho trabalhado para isso. No ponto restante da rotatória do Jardim Paulista até a rotatória do Posto Pontilhão, onde pega toda a rodovia Constante Peruche. Costumo dizer que é um ponto que se torna uma avenida urbana. São um grande número de veículos, de trabalhadores que trafegam por ali diariamente. É um ponto que a gente ainda trabalha para fornecer a iluminação de LED, e da Cerâmica Almeida até pelo menos a estação de tratamento de água, onde é muito escuro. Então são pontos principais, e também o restante do município, as demais ruas da cidade, que a gente também trabalha para que seja contemplada com a iluminação de LED. Ela proporciona maior claridade, ela tem um custo mais baixo, ela tem maior durabilidade na questão de queima e de troca. Então eu vejo que é uma tendência do município a implantação de LED nas demais ruas, até mesmo por uma questão de segurança e de claridade nas vias. Falando em segurança, esse trecho da Constante Peruche, inclusive os trabalhadores da cerâmica que saíam de turnos da noite, ou indo ou voltando do turno da noite, simplesmente não se enxergava nada. Isso foi um ganho, né, William? Isso foi um ganho. A gente pôde verificar o antes e o depois. Sim. Eu trabalhei ali na região da Cerâmica Almeida também. Então a gente sabe como era muito escuro. São muitos trabalhadores que vão trabalhar de a pé, de bicicleta, de moto. E era uma escuridão total, você não tinha como enxergar. Existiam já relatos e registros de vários acidentes ocorrendo por ali, e a iluminação trouxe um grande ganho. Os trabalhadores ficaram muito contentes, muito felizes, já melhorou bastante. Como eu disse, tem outros pontos que a gente ainda precisa implantar o LED? Precisa, mas principalmente onde tinha os pontos mais escuros, nós estamos conseguindo implantar e propor melhorias para a cidade e para toda a população. William, para a gente encerrar, falar um pouquinho do projeto Cozinha Alimento, que é um projeto do governo do estado. Gostaria que você falasse um pouco o que é esse projeto e de que maneira e em que ele ajudaria Santa Gertrudes. É um projeto fomentado pelo governo do estado, é um projeto que eu tenho trabalhado esse ano, neste mandato, onde é uma parceria da prefeitura, governo do estado e Secretaria de Agricultura, onde o governo fornece uma cozinha piloto, uma cozinha industrial, onde o município destina um lugar onde ele vai funcionar para quê? Fomentar cursos para a população aprender, qualificação profissional, curso de culinária, curso de panificação, curso de confeitaria, para que a população ali possa ter o aprendizado e poder gerar uma renda. Então é essa a questão, tem toda a questão social, questão profissional. No município não tem, sempre quando vai ter algum curso de algo voltado à culinária, é improvisado em algum lugar, não é de repente com as mesmas condições, com os mesmos equipamentos.
Então é uma parceria Prefeitura, Governo do Estado, já fizemos a adesão, estamos aguardando a liberação do Governo do Estado, então vejo que vai ser um grande ganho para a população e também questão profissional dos nossos munícipes. William, bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Santa Gertrudes, dessa vez como presidente da Câmara, pela primeira vez a gente conversando com você com essa nova função, mantém-se a função de vereador e tem que fazer paralelo à função de presidente da Câmara. Gostaria que você deixasse uma mensagem, mas já deixo o meu parabéns pelo trabalho, porque quem acompanha você desde o primeiro mandato vê o trabalho que você faz como vereador e agora quem continua acompanhando vê o trabalho como presidente dando resultado também. Fico feliz de fazer parte disso e os parabéns pelo trabalho sempre. Obrigado, Gabriel. Eu quero aproveitar aí na sua pessoa, fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos funcionários da Câmara Municipal. Nós temos uma excelente equipe técnica que nos auxilia diariamente, então o que também me dá um pouco mais de tranquilidade na administração da Câmara diante de todas as exigências de Tribunal de Contas, Ministério Público, todas as questões legais que nós temos que cumprir. Graças a Deus nós temos uma grande e importante equipe, a qual sou muito grato pela parceria diariamente de poder trabalhar todos os dias no auxílio das decisões que nós temos que tomar. E também continuar a me colocar à disposição de toda a população, fazer um agradecimento mais uma vez por me reconduzir ao terceiro mandato como vereador em Santa Gertrudes, com uma expressiva votação. O meu desejo, a minha vontade de trabalhar pela cidade, ele continua o mesmo, se não ainda maior, com uma responsabilidade ainda maior com esse número de votos que a população confiou em mim. Então eu digo que a minha vontade de trabalhar, o meu desejo de poder realizar todas essas demandas que nós apresentamos aqui, entre outras que o município venha a necessitar, entre outras que a população possa precisar, eu me coloco à disposição, coloco a Câmara Municipal à disposição da população, de todas as entidades e fico feliz e agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder falar com os nossos munícipes. É isso, William. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido, pelo papo de sempre. Espero que a gente consiga conversar dessa vez um tempo mais breve. Fazia muito tempo que a gente não conseguia esse bate-papo. Eu que agradeço. População, fique ligada em nossas redes sociais da Câmara Municipal. Temos muitas novidades, muita coisa vem avançando e melhorando neste ano. Eu tenho certeza que ainda esse ano teremos muitos novos programas, muitas oportunidades da população conhecer o trabalho da Câmara mais de perto. É isso. Muito obrigado ao William, muito obrigado a você que acompanhou o Fala Vereador 2025. Encerramos aqui o Fala Vereador, pelo menos do recesso de julho, mas em breve muito mais novidades para vocês através das redes sociais da Câmara Municipal. Obrigado a todos, um abraço.